Deus é fiel. Talvez seja a frase que nós vemos escrito, que nós ouvimos mais. Uma frase maravilhosa, uma frase que nós cantamos, frase que nós lemos em diversas partes das Escrituras. Deus é fiel. Talvez é uma das descrições mais comuns sobre o nosso Deus que nós encontramos na Palavra de Deus. Uma descrição de Deus que nos traz bastante conforto, de saber que tudo que Ele diz e tudo que Ele faz, Ele vai cumprir. Não sei se você já parou para pensar, quanto da nossa vida cristã depende da fidelidade de Deus. Eu coloquei aqui uma lista de versículos que fala exatamente sobre isso. Cada versículo vai enfatizar um aspecto da vida cristã que depende completamente da fidelidade de Deus. Vamos olhar rapidamente cada um desses. Primeiramente, 1 Coríntios 1, 8 a 9, diz: Ele os manterá firmes até o fim. Serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou. O que está falando aqui é sobre a salvação, do começo, quando nós somos chamados, até o fim, quando seremos glorificados. Todo esse processo, a fidelidade de Deus vai garantir. Em 1 Coríntios 10 e 13, falando sobre as tentações, diz: Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Como é que nós vamos suportar as tentações? O próprio Deus vai providenciar um escape para que podemos suportar. Isso aqui está falando da santificação, dessa luta diária contra o pecado, contra as tentações na nossa vida. E a fidelidade de Deus é que garante que nós podemos ter vitória sobre as tentações. 1 Tessalonicenses 5 e 23. Aqui diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, em espírito, alma e corpo. Aquele que o chama é fiel e Ele fará isso. Talvez o foco aqui seria mais na glorificação, quando esse processo de santificação chega ao topo, chega ao fim, e seremos completamente, inteiramente santificados. O que é que garante isso? Mais uma vez, a fidelidade de Deus. 1 João 1 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, no dia a dia, quando nós pecamos, esse perdão dos nossos pecados depende da fidelidade de Deus. 1 Pedro 4 e 19, aqui o contexto é o sofrimento. Como é que a fidelidade de Deus nos ajuda no sofrimento? Aqui diz que devemos confiar a nossa vida ao fiel Criador e praticar o bem. O fiel Criador, aquele que foi fiel em nos criar, é o mesmo que será fiel em nos sustentar, mesmo em meio ao sofrimento. Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que nós temos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós temos esperança. Por quê? Porque Deus é fiel. Salmo 145, verso 13 diz: o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Que maravilha saber que tudo que Deus prometeu na sua palavra, Ele será fiel em cumprir. E por fim, talvez o texto mais conhecido, o texto que nos faz lembrar mais da fidelidade em Lamentações. Lamentações 3, 21 a 24. Interessante o contexto. Aqui o profeta Jeremias está passando pelo momento mais triste da nação de Israel. Ele está sentado assistindo o povo de Jerusalém sendo levados cativos longe do templo, longe das suas cidades, das suas casas, da sua terra. E em meio a isso, em meio ao choro, em meio ao lamento, ele lembra o que traz esperança. Aqui ele diz que as suas misericórdias, ó Deus, são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade.
A fidelidade de Deus é que nos leva a querer imitá-lo, a querer desenvolver fidelidade em nossas vidas também, para sermos como o nosso Deus. Se eu pudesse resumir em só uma frase tudo que nós lemos sobre a fidelidade de Deus nesses textos, seria isso. Fidelidade significa ser confiável em tudo. Não seria? Se pudesse resumir tudo aqui, não seria isso aí? Deus é confiável em tudo, todo aspecto da vida, tudo que acontece, Ele é confiável, nós podemos depender completamente dEle. Mas se fôssemos ser um pouco mais específico, confiável em tudo, mas em que sentido? Eu diria nas palavras e nas ações. Nas palavras e nas ações. Agora, tem um aspecto de fidelidade que nós precisamos entender aqui logo no começo. Sendo que fidelidade envolve confiança em tudo, nós não podemos dividir a fidelidade. Nós não podemos colocar em compartimentos essa fidelidade. Não podemos colocar em gavetas separadas. Precisa ser desenvolvida simultaneamente em todo aspecto da vida. Pensa comigo. Imagina só se Deus dissesse o seguinte. Se Deus viesse para mim e dissesse, eu não consegui ser fiel em renovar as misericórdias hoje de manhã, mas pelo menos eu estou conseguindo ser fiel em perdoar os seus pecados. Isso seria um absurdo, não é? Que tipo de Deus é esse? Que tipo de fidelidade é esse? Mas quantas vezes na minha vida, na sua vida, nós tentamos fazer essas separações, essas distinções. Pelo menos eu estou sendo fiel em ir para a igreja, mas eu não estou conseguindo ser fiel em orar, em ler a Bíblia. Ou, pelo menos eu estou sendo fiel no meu trabalho, eu tenho uma boa reputação ali dentro, mas não estou conseguindo ser fiel com o meu tempo, com a minha família. E por aí diante, nós não podemos fazer isso. Fidelidade impacta todo aspecto da nossa vida. Nós temos um exemplo na Bíblia de alguém que foi fiel. Um exemplo maravilhoso é Daniel. Vamos lá. Pergunta número 2, Daniel, capítulo 6, verso 4. Daniel, capítulo 6, verso 4. Verso 4 diz, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era o quê? Ele era fiel. E aí depois dá uma descrição. O que significa ser fiel? É isso aqui. Ele não era desonesto, nem negligente. Em suas palavras, ele não era desonesto, e em suas ações, ele não era negligente. Vamos olhar esses dois aspectos um pouco mais de profundidade. Número 3, qual o padrão que Deus tem para a honestidade em relação às nossas palavras? Levítico 19 e 11 são algumas ordens que Deus dá. São mandamentos. Primeiro é não mentem. Então não fica mais simples do que isso. Não mentem. Em segundo lugar, ali diz não enganem uns aos outros. Então além de ter uma mentira que é bem óbvia e direta, também não pode ser um engano que talvez seja um pouco por trás, né? Escondido. Provérbios 11 e 1 diz, eu repudio balanças desonestas, ou seja, naquele tempo isso seria a prática dentro do comércio, dentro do trabalho, então precisamos ser honestos dentro dos nossos empregos, na forma que nós agimos com as pessoas. Depois em Provérbios 12 e 22, fica ainda mais claro, diz o Senhor odeia os lábios mentirosos. Então não tem dúvida aqui. Deus odeia a mentira, a falta da verdade, e Ele zela pela honestidade. Simplesmente honestidade é isso aqui.
é sempre falar a verdade em qualquer circunstância. Sempre falar a verdade em qualquer circunstância. Nós precisamos urgentemente resgatar a importância da honestidade em nossa cultura. Para Deus, não existe pequenas mentiras que são socialmente aceitáveis. Estava pensando um pouco sobre isso, como isso é tão comum dentro do contexto da família, até com os nossos próprios filhos. Nós usamos de mentiras que são socialmente aceitáveis. E pensando sobre isso, eu disse para mim mesmo, o meu filho, ele deveria obedecer a mim porque Deus diz e não porque ele tem medo de um tal de bicho papão ou alguma coisa assim. Ou o meu filho precisa aprender o domínio próprio porque Deus quer isso e não porque acabou todos os biscoitos dentro da minha casa. Nós precisamos ter cuidado porque são nesses momentos que parece que não tem muito problema, é que nós estamos desenvolvendo esses hábitos de ser honestos ou não. São nas coisas pequenas que vão começar no futuro a impactar as coisas grandes. O próprio Jerry Bridges disse: se tivermos o cuidado de ser honestos nas pequenas coisas, certamente teremos o cuidado de ser honestos nas coisas mais importantes da vida. Então, honestidade. Segundo aspecto da fidelidade é o compromisso, ação, compromisso. Qual o padrão de Deus em relação a isso? Salmo 15, verso 4, está falando do que Deus exige, o que é que Deus espera de nós, o que é que Deus espera de um homem aprovado, que possa entrar na sua presença santa e subir o seu santo monte. Uma das qualidades é exatamente isso, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Então ele cumpre o que ele diz, mesmo se dói, mesmo se vai doer, ele faz o que é certo. Temos o exemplo também na vida de Timóteo, que é relatado em Filipenses 2, 20 a 22. Timóteo é exemplar em fidelidade e compromisso, por quê? Porque ele tem interesse sincero pelas outras pessoas e não busca os seus próprios interesses, mas sim a de Jesus Cristo. Ele tem compromisso com as outras pessoas ao ponto de colocar os seus desejos, os seus interesses do lado. Resumindo, o que é compromisso? É sempre agir conforme a verdade, independente do custo. Honestidade, sempre falar a verdade em qualquer contexto. Compromisso, agir sempre conforme a verdade, independente do custo. Mais uma vez, eu creio que nós precisamos resgatar essa qualidade em nossa sociedade. Hoje, o compromisso tem sido literalmente atropelado pelos desejos pessoais e pela conveniência. O Bridges fala que a atitude da nossa geração é o seguinte: eu mantenho o meu compromisso se for conveniente. Nós precisamos parar e pensar sobre isso. Precisamos avaliar o nosso próprio coração, a nossa própria vida, como tem sido o compromisso para nós. Será que nós mantemos o compromisso mesmo se vai doer? Mesmo se vai exigir um sacrifício? Mesmo se seja cansativo? Mesmo que tenha um custo? Mesmo se não for conveniente? Será que ainda iremos fazer o que Deus quer? Muito importante, porque a fidelidade exige isso. Para concluir, número 5, qual seria o princípio bíblico que Jesus estabelece em relação à fidelidade? Temos um texto em Lucas 16, 10 a 12 que fala sobre isso. Eu quero ler esses versículos. Lucas 16, versos 10 a 12, assim diz Jesus Cristo: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas?
E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Uma coisa fica bem clara em relação ao que Jesus diz aqui, que a fidelidade começa com o pequeno, começa com o pouco e depois vai aumentando para o muito. Em outras palavras, é importante, essencial que nós praticamos fidelidade hoje, que nós começamos a desenvolver isso em todo aspecto da nossa vida hoje. Eu estava pensando sobre isso e durante o meu tempo no seminário, eu lutei muito com essa ideia, esse conceito de fidelidade em tudo. Na minha mente, eu estava ali no seminário para estudar, então isso era a prioridade. Eu seria fiel nos meus estudos, mesmo se isso significava de não ser fiel em outras áreas da minha vida, como na igreja. Enquanto mais eu pensava sobre isso, eu notei que isso não é algo só de mim. Isso é uma forma comum das pessoas pensarem. De colocar certos pré-requisitos que precisam ser cumpridos antes de sentir que tem a obrigação de ser fiel em todo aspecto da vida. Estava pensando de alguns exemplos nisso. Talvez podemos pensar, depois que eu faço isso ou aquilo, depois eu fizer ser fiel. Mas por enquanto o meu foco é esse, por enquanto o meu foco é os estudos, por enquanto o meu foco é o trabalho, por enquanto o meu foco é a construção de uma casa, por enquanto o meu foco é o crescimento dos meus filhos. Depois que eles crescerem, aí eu vou conseguir começar a ser fiel em outras áreas da minha vida. É como se não estivesse valendo ainda. É uma forma de tentar adiar as exigências de Deus em termos de fidelidade. Naquele mesmo tempo de seminário, eu lembro de pensar o mesmo sobre contribuir financeiramente para a igreja. Não, depois que eu tenho um sustento melhor, aí eu vou começar a ser fiel nessa área da minha vida também. É impressionante como tentamos negociar fidelidade com Deus. Então, ali eu estava no seminário, em treinamento, achando que eu pudesse compartimentar e adiar a fidelidade em diversos aspectos da minha vida. Naquele momento, eu também reunia regularmente com o pastor Jason. E um dia eu sentei para conversar com ele, e ele disse para mim que um atleta olímpico tinha acabado de morrer durante um dos seus últimos treinos, antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2010 em Vancouver. Não em Toronto, em Vancouver. Ele morreu naquele treino, sem nunca poder competir nas Olimpíadas. Então o pastor Jason olhou para mim e ele perguntou: "E aí, Marcos, se você morresse antes da formatura do seminário, será que Deus iria dizer, servo bom e fiel?" Eu fiquei pensando sobre isso. Fidelidade não é algo que nós podemos adiar, é algo que nós precisamos desenvolver simultaneamente em todos os aspectos da nossa vida, conforme o que Deus tem nos capacitado naquele momento. E nós podemos pensar, refletir sobre isso e ver como nós precisamos crescer em fidelidade em quais aspectos da nossa vida. Que Deus nos abençoe para fazermos isso.